Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez ao vivo pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook e também pela Rede Minas. Hoje, a mesa de trabalho é composta pelo governador Romeu Zema, pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, e pelo diretor-presidente do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sérgio Gusmão. Vamos ouvir o pronunciamento do governador Romeu Zema. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Dessa vez tenho o prazer aqui de estar me acompanhando o presidente do BDMG, Sérgio Gusmão. E hoje ele traz notícias que com certeza vão nos ajudar a impactar menos a economia que tem sido tão afetada com a crise do coronavírus. Minas Gerais, por esse aspecto, é um estado privilegiado, porque poucos estados no Brasil têm um banco de desenvolvimento como o BDMG, o que faz com que nós tenhamos alguma margem de manobra em estar atendendo o empresariado, principalmente o micro e pequeno empresário. E as medidas que nós temos adotado para essa classe são extremamente relevantes, porque são empresas que estão, neste momento, sendo fortemente impactadas pela redução na atividade econômica, pelo fechamento do comércio na grande maioria das cidades, e essas empresas são aquelas que mais geram número de empregos diretos. São grandes empregadores no cômputo geral, apesar que individualmente cada uma não tem um número tão expressivo de funcionários. E o que nós estamos querendo via BDMG é exatamente disponibilizar linhas de crédito que são muito competitivas se comparadas com outros bancos de desenvolvimento, mas lembrando que não podemos estar comparando o que o BDMG oferece com aquilo que bancos federais oferecem, porque eles têm um tratamento totalmente diferente. E lembro ainda que, aproveitando o ensejo, que muitas pessoas falam: por que o Estado não pega dinheiro com o BDMG para poder pagar a folha, etc. Nós temos de lembrar que o BDMG é proibido de emprestar para entes ligados ao governo de Minas Gerais. Por uma questão legal, é proibido. No passado isso já foi permitido, mas há mais de 20 anos isso foi proibido pelo Banco Central, e caso o Estado tomasse qualquer recurso junto ao BDMG, tanto eu quanto o Sérgio iríamos responder por um crime. Então é algo proibido. E o BDMG, com as ações que o Sérgio vai anunciar, estará completando já 1 bilhão e 100 milhões de reais disponibilizado às pequenas e microempresas do Estado de diversos ramos de atividade. E além disso, sensível ao atual momento, o banco estará oferecendo uma carência no prazo para aqueles que estão adimplentes. Aqueles que sempre pagaram com regularidade terão um tratamento especial no pagamento das próximas parcelas. O Sérgio também estará dando detalhes. E essa medida está dentro de um contexto maior. Eu estive aqui ontem exatamente para falar do Bolsa Merenda, aonde crianças, famílias que também foram impactadas com a crise, devido ao fechamento das escolas, deixaram de ter acesso à merenda, e nós passamos a oferecer uma bolsa mensal de R$50 para 380 mil crianças que tiveram foram impossibilitadas de ter acesso à merenda. São crianças que pertencem a famílias de baixíssima renda, as mais carentes da rede pública, e é o que foi possível fazermos no momento.
temos ainda um número de crianças que não foram atendidas, mas aquelas mais carentes, pelo menos já foram consideradas e estão já recebendo este valor. E as ações aqui de hoje, que o Sérgio vai dar os detalhes, está dentro dessa quantidade de ações que nós estamos fazendo. Muitas outras, com certeza, ainda serão necessárias. Eu já alertei o Sérgio que isso ainda é pouco e que ele vai precisar arrumar mais recursos para que nós venhamos a oferecer para as empresas do estado de Minas. E espero com isso estar amenizando toda essa situação tão triste, tão difícil que nós estamos vivendo. Mas quero aproveitar aqui o ensejo para dizer que a nossa curva de caso em Minas Gerais tem se comportado de uma maneira bem menos agressiva do que em outros estados, o que demonstra que o povo mineiro está comprometido com essas ações contra o coronavírus. E eu aproveito aqui para agradecer todos os mineiros que têm feito esse esforço. A curva nossa tem crescido de forma muito menos acelerada do que em outros estados. E isso é fruto do trabalho de todos. Isso significa que nós devemos sair de toda essa crise menos machucados, com menos pessoas afetadas do que outros estados. Então, meu agradecimento a todos. Por favor. Ouviremos agora o diretor-presidente do BDMG, Sérgio Guzmão. Governador, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito para poder apresentar o nosso novo programa para micro e pequenas empresas aqui para a sociedade mineira, para os empreendedores mineiros. Gostaria de agradecer o apoio de todo o secretariado e também da equipe do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que trabalhou com muito suor para poder transformar esse programa numa realidade. Minas Gerais tem cerca de 735 mil micro e pequenas empresas. Elas representam aproximadamente 1/4 do PIB mineiro e 60% dos empregos aqui em Minas Gerais, de acordo com dados do SEBRAE. É realmente um universo são os maiores empregadores aqui do nosso estado, e por isso o nosso olhar é tão sensível nesse momento e um olhar multissetorial. A crise do Covid-19 nos atingiu, provocando efeitos socioeconômicos reais. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais tomou as primeiras medidas, lançando no dia 16/3 um programa robusto para o setor da saúde, tanto para micro, pequenas, médias e grandes empresas. Esse programa agora foi revisado e para as micro, pequenas e médias, micro, pequenas empresas do setor da saúde, nós estamos dispensando elas de apresentar comprovação patrimonial com certidões de cartório, IPTU e documento de automóvel para requisição de crédito, mantendo apenas o cadastro eletrônico na Receita Federal, conhecido como ECAC. Então essa é um primeiro lançamento e informação que nós fazemos hoje. Nós também lançamos no dia 24 de março um programa para as empresas do setor do turismo. São mais de 90 ramos de atividade, incluindo bares, restaurantes, operadoras de turismo, logística associada ao turismo, uma linha que já está rodando com uma carência dilatada, podendo chegar até 12 meses. E hoje a gente tem um lançamento de 3 informações relevantes e de uma nova linha. Primeiramente, estamos abrindo um programa de renegociação de dívidas com o banco, como o senhor bem anunciou.
oferecendo às empresas adimplentes do BDMG a possibilidade de renegociar com o banco, solicitando aí o adiamento do pagamento de parcelas por até 90 dias, portanto, atravessando o período mais crítico da crise, com um fôlego necessário, com o apoio aí do BDMG. Mais importante, hoje estamos lançando uma nova linha multissetorial chamada BDMG Solidário para todos os setores de micro e pequenas empresas aqui no estado de Minas Gerais. Para todo o estado e para todo o setor, nós estamos praticando uma redução de taxas de juros e prazo de carência dobrado. São empresas com faturamento até 4,8 milhões de todos os setores econômicos e vamos oferecer capital de giro com taxas a partir de 0,83% ao mês, com prazo de 48 meses, e estamos dobrando a carência, que agora passa a ser de 6 meses. Ou seja, durante 6, a empresa, o micro e pequeno empresário, toma o recurso e durante 6 meses ele não paga juros nem o principal. Ou seja, não paga juros nem o principal durante 6 meses, o que permite ao micro e pequeno empreendedor atravessar essa crise. Tomando hoje em abril, ele só começa a pagar em outubro, né? Então um prazo bastante dilatado, e a gente dá essa liquidez para suportar os maiores empregadores de Minas de todos os setores. Nós também estamos anunciando hoje a ampliação da nossa participação do Fundo Garantidor para Investimento, o FGI, que é administrado pelo BNDES. Nós fizemos um aporte adicional que vai permitir uma cobertura adicional de 100 milhões de uma carteira de crédito, sobretudo para empresas até o porte médio, que vai dar um fôlego extra e vai liberar, com todos esses programas lançados, uma possibilidade de montagem de uma carteira de 1 bilhão e 100 milhões de reais, incluindo a cadeia de saúde, cadeia do turismo e as micro e pequenas empresas de todos os setores. Então esse é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, uma instituição que completa esse ano 58 anos e que nos momentos de dificuldades está aqui para cumprir o seu papel anticíclico, como solicitado pelo governador, e nós vamos continuar atuando fortemente com sensibilidade e rapidez. E aí é importante mencionar que as linhas estão disponíveis na nossa plataforma digital. O BDMG é o primeiro banco de desenvolvimento do Brasil digital. Começamos a nossa plataforma web em 2012, ela está rodando de maneira bastante atualizada e rápida. Os empreendedores podem acessar, simular um financiamento, receber o que seria a taxa praticada e contratar no bdmg.mg.gov.br. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala inicial e gostaria de agradecer pelo apoio e esperamos voltar em breve com mais anúncios. Estamos trabalhando com parceiros internacionais na captação de recursos, bancos multilaterais, agências de desenvolvimento e utilizando todas as ferramentas financeiras de modo a mobilizar recursos para o Estado e para os empreendedores do Estado de Minas Gerais nesse momento tão desafiador. Para as informações do boletim epidemiológico da Covid-19 em Minas Gerais, passamos a palavra para o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Boa tarde, Sérgio. O boletim epidemiológico do dia 8 de abril de 2020, no estado de Minas Gerais, nós temos hoje casos suspeitos, 51.640 casos notificados. Casos confirmados, 614 casos. Óbitos em investigação, 97. Óbitos descartados, 115. E óbitos confirmados, 114 óbitos. Eu gostaria de
passar aqui uma informação que me parece ser bastante importante nesse momento, é a respeito de como funciona o Sistema Único de Saúde no estado de Minas Gerais e como funciona o programa de regionalização na saúde em Minas Gerais. No estado de Minas, nós temos uma divisão, que é uma divisão baseada em macro-regiões, em micro-regiões. O que isso significa do ponto de vista da saúde? Que as macro-regiões, elas são tidas como regiões praticamente independentes de saúde, nas quais nós temos uma atenção completa em vários níveis de atenção, desde terapia intensiva, neurocirurgia, cirurgia cardíaca e em vários outros níveis de complexidade. E nós temos também as micro-regiões, que são grupos de municípios que nós temos um nível de complexidade um pouco menor, mas que também nós conseguimos reter lá bastante dos casos, principalmente de casos especializados e média complexidade. Por que dessa informação? Porque tem tido algumas informações sobre leitos de terapia intensiva em municípios do estado de Minas Gerais, e na verdade o que nós temos é que Minas Gerais é um estado muito grande, extenso e com um número de municípios muito grande. Nós temos 853 municípios, e desses 853 municípios, mais de 770 municípios têm menos do que 20 mil habitantes. Isso faz com que nós tenhamos um número muito grande de municípios pequenos que, para ter uma estrutura de saúde organizada, eles precisam se juntar em criar uma massa populacional adequada para que nós venhamos a viabilizar os serviços de saúde. É por isso que nós efetivamente trabalhamos como sendo micro-regiões. A importância disso nesse momento é que toda e qualquer ação que envolva a saúde, ela será pensada dessa forma. Ou nós pensamos em micro-regiões, ou nós pensamos em macro-regiões de saúde. Planos de contingências, pensamentos de triagem, referência de pacientes, eles sempre estarão vinculados ou a uma micro-região ou a uma macro-região. Antes de iniciarmos as perguntas ao secretário de Estado de Saúde e ao secretário de Estado de Saúde adjunto, agradecemos o governador Romeu Zema e o diretor-presidente do BDMG pelas participações. Neste momento, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, acompanhado do secretário adjunto, Marcelo Cabral, responderão às perguntas que foram enviadas por jornalistas e por nossos seguidores. A primeira pergunta é da jornalista Débora, da CBN. O Ministério da Saúde anunciou que pode flexibilizar as medidas de isolamento para cidades com ocupação de leitos menor que 50% para pacientes com síndrome respiratória aguda. Alguma cidade ou região do estado poderá flexibilizar as medidas de isolamento ou o governo de Minas não trabalha com essa possibilidade? Eu gostaria de fazer uma correção aqui, que na leitura do boletim epidemiológico eu falei 114 óbitos confirmados. Na verdade, são 14 óbitos confirmados. Bem menos, nós tínhamos 115 descartados. Em relação a essa ideia da ocupação de leitos por municípios menores do que 50%, eu volto à minha fala anterior, porque em Minas Gerais nós trabalhamos com micro-regiões de saúde e macro-regiões de saúde. Então, como nós temos um número muito grande de municípios, mais de 770 municípios com menos de 20 mil habitantes, não teria como nós pensarmos em estruturar ou ter uma flexibilização dessa forma somente pensando num percentual de leitos ocupados, uma vez que muitos desses municípios eles têm leitos clínicos e os leitos de terapia intensiva, que seriam para aqueles pacientes mais graves, eles ficam concentrados em municípios que nós chamamos de municípios polo. A ideia que nós temos e os estudos que estão sendo feitos, eles serão levados em consideração vários fatores do ponto de vista epidemiológico e estrutural na saúde para pensarmos em ter alguma liberação. O principal fator tem relação com a migração
dos pacientes dentro do sistema de saúde, ou seja, nós entendemos que a avaliação deva ser feita ou com um foco micro-regional ou com um foco macro-regional, exceto municípios que efetivamente sejam muito grandes e independentes, que seriam aqueles municípios polo. Mas, de uma forma geral, a nossa tendência é sempre pensar nisso, ou uma avaliação micro-regional ou uma avaliação macro-regional, e a ocupação de leitos ela é sempre pensada dessa forma, porque dentro de uma micro-região nós entendemos que é natural haver uma migração dos pacientes ali em busca de um atendimento mais adequado ou de uma referência de especialidade dentro da micro-região. A jornalista Débora da CBN ainda pergunta para o secretário Carlos Eduardo. São Paulo divulgou um estudo que indica que o sistema de saúde de lá já começou a entrar em uma sobrecarga por causa do coronavírus. Em Minas, qual a situação atual? Qual a taxa de ocupação dos leitos? Débora, o que nós fazemos do ponto de vista do controle do Estado na epidemia do coronavírus, ela vem desde do item inicial, que seria a notificação de casos suspeitos, que projeta para nós uma possibilidade de restrição no futuro, a confirmação dos casos e depois a ocupação dos leitos. Então, essa pergunta voltada à ocupação dos leitos, ela é muito importante, porque, na verdade, toda a estrutura, tudo que nós queremos fazer é evitar que haja uma sobrecarga de forma a levar desassistência. A lógica do isolamento social, ela está relacionada a isso, ou seja, quando nós separamos as pessoas, nós lentificamos a transmissão de vírus de uma pessoa para outra e, consequentemente, nós evitamos que haja um pico muito grande de necessidade da assistência hospitalar. Hoje, o Estado de Minas, nós estamos acompanhando dia a dia essa ocupação das novas requisições ou solicitações de leitos, tanto de internações em leitos, tanto de UTI, quanto em leitos de enfermaria, e hoje a estrutura nossa, nós estamos com 56% de ocupação média no estado dos leitos de CTI, estamos com 877 leitos disponíveis de terapia intensiva, e para leitos de enfermaria, para tratamento clínico do Covid sem complicações, nós temos 55% de ociosidade com 5.240 leitos disponíveis. Ou seja, há uma discreta elevação do pedido e das solicitações de internação, mas neste momento nós não entendemos que de uma forma geral no estado nós tenhamos uma sobrecarga. Pergunta da jornalista Caroline da CNN para o secretário adjunto Marcelo Cabral. Os testes rápidos chegaram em Minas Gerais? Quantos testes? Como eles estão sendo utilizados? Se não, qual a previsão de chegada e como serão utilizados? Boa tarde. Nós já recebemos, sim, os testes do Ministério, cerca de 50 mil testes, e aguardamos a veiculação de nota a partir do Ministério, que levará em consideração critérios técnicos, epidemiológicos, para que a gente possa fazer o uso e, muito provavelmente, também atribuindo aos estados a disponibilização desses testes em relação aos municípios. Para suas considerações finais, passamos a palavra para o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo. Para nós hoje tem sido muito importante esse acompanhamento, tanto dos leitos quanto das notificações dos casos, e o estudo que nós estamos fazendo junto com toda a equipe do governo, com vistas a termos uma possibilidade de alguma mudança no perfil do isolamento social. Esse estudo ele tem sido feito realmente, é um estudo que para nós é muito importante e deve ser feito com muita calma, com muita seriedade, com muito cuidado, pois o estado de Minas hoje consegue uma curva de crescimento de casos do Covid muito próxima do que era aquilo que nós desejávamos, ou seja, uma curva sem ser muito acentuada e que permitisse a capacidade assistencial do Estado. O que está sendo apontado para o futuro é essa direção, ou seja, nós estamos com isolamento, com o apoio da sociedade, conseguindo segurar um pouco o crescimento do Covid. Nós fizemos uma última análise ontem das projeções do ponto de vista
do estresse que nós teríamos com a capacidade operacional do Estado, e as projeções estão distanciando um pouco ainda mais o pico, que seria o pico de acometimento dos mineiros em relação ao Covid, que estava por volta do dia 27 de abril e agora está apontando para o dia 4 ou 5 de maio. Ou seja, nós estamos efetivamente distanciando um pouco mais esse pico projetado, e isso se deve ao apoio dos mineiros nesse isolamento. Mantendo essa ideia, eu gostaria de lembrar que nós teremos um feriado agora. Esse feriado é difícil ficar em casa, mas nós temos que ter o bom senso que não é possível, não é adequado, não é desejável que as pessoas saiam de casa sem a proteção, sem os cuidados e que venham a ter qualquer espécie de aglomeração. Vamos tomar muito cuidado. Nós estamos indicando o uso de máscaras. Essas máscaras, elas estão sendo indicadas, máscaras de pano, para que todas as pessoas usem. Elas têm uma função muito mais de evitar que pessoas que tenham a doença, que não saibam que tenham, porque não têm sintomas importantes ou sintomas sejam mínimos, venham a transmitir para outras pessoas. Ou seja, é fundamental que todo mundo use máscara a partir de agora, que nós tenhamos uma adesão importante em todos os transportes coletivos, que às vezes tem necessidade de aproximação das pessoas, mas o fato de usar máscara não evita ou não abole as demais condutas, que são o distanciamento entre as pessoas de 1,5 m a 2 metros, pelo menos, e a lavagem das mãos constantes. Vamos fazer isso porque o que está apontando é que Minas está conseguindo ter algum controle. Tudo que nós não queremos é o descontrole, portanto, manter as medidas de isolamento nesse momento e contar com a cooperação da sociedade, como nós estamos podendo contar, é fundamental. Muito obrigado a todos. Eu queria desejar um bom feriado a todos e uma boa Páscoa. Agradecemos a todos que nos enviaram as perguntas. Informamos que, devido ao grande número, não conseguimos responder todas. Contamos com a compreensão de todos. Obrigado aos que participaram deste encontro e principalmente a você, que nos acompanhou pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook e também pela Rede Minas. Tenham uma ótima tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.